Bom dia, pessoal do nono ano, eu sou seu professor Milton, estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, eu venho aqui hoje trazer para vocês notícias das nossas provas, né, que vamos fazer daqui a pouquíssimo tempo. Venho trazer os assuntos que vão ser, anotem aí, vamos estudar para essa prova, que é o que pode cair, o assunto que pode cair na prova. O que é que pode cair? Os termos essenciais da oração, que são o quê? Sujeito e predicado. Pode cair sujeito e predicado. Perguntas em relação à oração. Então, sujeito e predicado. Mais precisamente sujeito, que foi o que a gente mais estudou esse ano. Por mais que vocês tenham estudado bastante, e eu sei que vocês sabem esse assunto bastante, porque vocês estudaram isso muito e muito mesmo no ano passado. A gente viu isso bastante, né? Tanto pessoalmente quanto online. A gente viu isso de várias maneiras diferentes, tá? Então, vocês viram bastante sujeito, os tipos de sujeito, tipo de predicado no ano passado, mas eu não posso fazer uma prova com o que vocês aprenderam, tendo base com o que vocês aprenderam no ano passado. Então, vamos lá. A gente vai fazer uma prova com base no que a gente estudou até agora. E quais são os assuntos que a gente estudou até agora? A gente já viu sujeito, tá? Os tipos de sujeito, então pode cair perguntas em relação a isso. A gente viu também verbo, tá? Verbo, os modos verbais, tempos verbais, tá? Modo verbal, qual é o que a gente viu? Modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. E também a gente viu período composto por coordenação, tá? A gente viu o período composto por coordenação. Por enquanto, a gente vai ficar só nesses três assuntos. Então, as provas que vocês vão fazer vão ser todas em relação a esses temas, tá? A esses assuntos, desculpe. Temas não, esses assuntos. Tipos de sujeito, verbos, conjugação verbal, vozes verbais, modos verbais, tempos verbais, né? E período composto por coordenação. Então, esses três. Estudem isso efusivamente. Estudem isso profundamente. Sujeito, tipos de sujeito, verbo e período composto por coordenação. Só esses três assuntos. Somente. Estudem isso e vocês vão se dar bem na prova. Revisem as aulas que a gente tem em relação a isso. Assistam de novo. Estão tudo online, estão tudo aí. A vantagem de ser online é essa, que vocês podem ver várias e várias vezes, tá? Então é isso. E hoje eu vou trazer uma revisãozinha para vocês, né? Vamos lá. Vamos começar falando sobre oração, tá? Uma oração, primeiramente. Quando a gente bate o olho na oração, o que é que a gente faz? A gente identifica o verbo. Vamos direto no verbo. Vemos ele, tá. O verbo. Na oração, eu fui à padaria. Eu fui à padaria. Qual é o verbo que a gente tem? A gente tem o verbo fui, tá? Para a gente identificar o sujeito, a gente só faz a pergunta: quem foi? Tá? Quem foi à padaria? Quem é que foi? Eu. Logo, eu sou o sujeito. Eu fui à padaria, eu sou o sujeito. E o eu aqui é que tipo de sujeito, pessoal? Quando a gente tem só um núcleo, como é que a gente chama? Sujeito simples, tá? Sujeito simples. Fui é o verbo, a gente tem o sujeito, que é o eu, tá? Primeira pessoa do singular. Nós temos eu. E o predicado. Qual é? Sujeito é eu, predicado é o quê? Todo o resto da oração. Lembrem-se disso, pessoal. Se eu pedir para identificar o predicado de uma oração, vocês identificam o sujeito e vão saber que todo o resto é o predicado. Temos o sujeito e o predicado. Se o sujeito é eu, então fui à padaria é o predicado, tá? Agora, se fosse eu e meu filho fomos à padaria, tá? Qual é o verbo que a gente tem aqui? Novamente, tem o verbo ir, né? Fomos. O verbo ir no passado, conjugado no passado, fomos. Então, fomos. Aí, qual é a pergunta que a gente faz? A gente faz quem, né? Quem foi à padaria, né? Quem foi até a padaria? Eu e meu filho. E qual é o sujeito que nós temos aqui? Qual é o tipo de sujeito que a gente tem nessa oração? A gente já sabe que é eu e meu filho que somos o sujeito, tá?
quem seria a... Qual tipo seria de sujeito aqui? O tipo é o sujeito composto. Sujeito composto. Por que composto? Porque temos dois núcleos, tá? Mais de um núcleo é composto. Um núcleo só, simples. O que é o núcleo, professor? O núcleo é a parte principal do sujeito. É aquela parte que, se a gente tirar ou se a gente trocar, o sentido muda, tá? O significado muda, tá? Então, seguindo adiante. Se fosse essa frase, vamos continuar com essa mesma frase por enquanto. Fui à padaria. Fui à padaria. Vamos identificar novamente o verbo, fui. O verbo novamente é o fui, tá? O verbo ir no passado, fui. E a gente se faz a pergunta, né? Quem foi à padaria? Quem foi à padaria? Eu fui à padaria. Mas a gente não tem o eu nesse exemplo que eu dei, porque a frase é só fui à padaria. Mas a gente sabe que é eu, primeira pessoa do singular. Quando a gente tem o sujeito desse jeito, como é que a gente chama ele? A gente pode chamar de três coisas. A gente pode chamar de sujeito oculto, sujeito implícito ou sujeito desinencial, tá? Oculto, implícito ou desinencial. Os três significam a mesma coisa. Qualquer um dos três que vocês colocarem na prova está correto. Saibam que se aparecer na prova qualquer um dos três, eles significam a mesma coisa. Tá bem? Estão entendendo? Tá. Então, agora se eu digo a frase agora, eu vou mudar a frase. Entardeceu na praia. Entardeceu na praia. Entardeceu na praia. Então, a gente tem um verbo aqui, que é o verbo entardecer. Um fenômeno da natureza, entardecer. A gente faz a pergunta, quem entardeceu na praia? Quem entardeceu na praia? Não temos, né? Não temos quem entardecer na praia. Então, quando a gente tem essa opção, a gente tem que tipo de sujeito? A gente tem o sujeito inexistente, tá? Tem uma coisa importante, para vocês matarem completamente o sujeito, é você perceber a diferença de sujeito inexistente para sujeito oculto, implícito ou desinencial, tá? O sujeito está escondido, a gente tem o sujeito lá. Quando a gente faz a conjugação verbal, a gente consegue identificar qual é o sujeito. O outro não tem sujeito, não tem quem entardecer, tá? Se eu digo madrugou, não tem quem madrugar, não acontece, tá? A não ser que seja eu madruguei trabalhando, mas se for o fenômeno da natureza, o tempo passando, então não tem, tá? Não tem sujeito aí, tá bem? Então, a aula de hoje vai ficar por aqui só, tá? Vamos ficar só com isso. Eu só quero que vocês complementem a aula de hoje lendo o texto da página 18 até a 19, tá? O texto da página 18 a 19. Abram o livro de vocês e leiam o texto da página 18 até a 19, tá? A partir de agora eu vou fazer uma série de revisões e a gente vai ler e fazer exercícios em relação a isso, tá? Vamos fazer um exercício de revisão. Eu vou passar os 3 assuntos e depois eu vou fazer um simulado de revisão, tá? Para saber como é que vocês estão. Vou fazer umas questõezinhas para vocês mesmo perceberem se vocês estão aptos, tá? Vocês fazerem a correção de vocês. Conforme a gente for passando, vocês vão ter noção se já estão feras no assunto da prova. Eu acredito que vai chover nota boa, porque além do assunto ser fácil, vocês são todos ótimos alunos, né? Prestem atenção nas explicações, revisem direitinho e vocês com certeza vão tirar nota boas, tá? Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchauzinho.